Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Galera, vamos a mais uma questão da banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, concurso aí da Prefeitura de Manaus, cargo de administrador e outros cargos também, né? Pessoal, assinale a frase que pode ser inserida entre os textos narrativos. Então ele quer aquela frase, na alternativa em que nós temos o tipo de texto narrativo. Quando falamos de tipologia textual, estamos falando basicamente de 4 tipos de texto. Um texto ele pode ser dissertativo. No texto dissertativo nós falamos sobre um determinado assunto, e o dissertativo ele pode ser um dissertativo argumentativo, quando defendemos uma ideia, ou dissertativo expositivo, pessoal, quando nós apenas expomos dados, fazemos a exposição de dados, tudo bem? Então, dissertativo pode ser argumentativo, defesa de uma tese, ou dissertativo expositivo, exposição de ideias, tudo bem? Tranquilo? Temos também, pessoal, o tipo de texto descritivo, em que vamos fazer caracterizações de pessoas e de ambientes com grande uso de adjetivos. Temos também o texto injuntivo, que é aquele texto na qual estão presentes ordens, determinações. Exemplo, receita de bolo. Faça isso, faça aquilo. Coloque 3 xícaras de açúcar, 2 de manteiga e tudo mais. E esse tipo de texto é o injuntivo. E o que a questão está pedindo é o texto narrativo. Pessoal, no texto narrativo, nós temos, então, um personagem, nós temos personagens, nós temos um narrador. Esse narrador, pessoal, ele pode ser de 3 tipos. Esse narrador pode ser um narrador-personagem, aquele que está dentro da história. Pode ser um narrador observador, está de fora contando a história. E temos também o narrador onisciente, aquele narrador que sabe de tudo. Pessoal, o narrador, ele conta a história. O texto narrativo, ele é contar a história, tudo bem? Significa, então, narrar, significa contar uma história. Então, quando estamos falando de texto narrativo, nós temos, então, personagens, nós temos narrador, que pode ser desses 3 tipos que eu comentei, narrador personagem, narrador observador ou narrador onisciente. Nós temos também um tempo, nós temos também a localização no tempo, temos também a localização no espaço. Então essas são características fundamentais de um texto narrativo, tudo bem? Então basicamente aí fazendo uma passada geral para você em tipologia textual. Tipologia textual, nós temos então basicamente 4 tipos de texto. Texto dissertativo, que pode ser 2, texto injuntivo, texto descritivo e texto narrativo. Ele quer saber aqui o texto narrativo. Vamos lá. Pessoal, da letra A, você não pode fazer uma cesta de 3 pontos debaixo da tabela. Pessoal, aqui nessa letra A, eu não tenho personagem, eu não tenho espaço, eu não tenho tempo, eu não tenho nada de característica de texto narrativo. Não tenho característica de texto narrativo na letra A, tudo bem? Então, essa letra A não é um texto narrativo. Não. Podemos até colocar aí como um texto dissertativo expositivo, por exemplo, né? Estou apenas expondo ali uma informação. Ó, você não pode fazer uma cesta de 3 pontos debaixo da tabela. Eu expus uma ideia. Veja que eu nem argumentei nada. Eu apenas fiz uma exposição de ideia. Olha a letra B. O cérebro é o órgão com que pensamos. Também tem característica dissertativa esse texto, né? Estou apenas relatando algo, né? Letra C. O boxe exige grande generosidade. Dar sempre sem receber. Estou falando sobre o boxe. Estou dissertando sobre o boxe. Então, o texto na letra C é dissertativo. Na letra D, observe. Comecei uma dieta, cortei a bebida e alguns pratos. E em 14 dias, perdi 2 semanas. Né? Então, um pouco cômico. Pessoal, perceba o seguinte. Eu tenho ali esse texto em primeira pessoa, na primeira pessoa do singular.
Comecei uma dieta. Eu comecei uma dieta. Cortei a bebida. Eu cortei a bebida. E alguns pratos. E em 14 dias, olha o tempo aí, olha o tempo, eu perdi 2 semanas. Olha aí, tranquilo? Então nós temos um narrador personagem. Então nós temos narrador, que é o próprio personagem. Nós temos tempo e temos uma história sendo contada. Se uma história está sendo contada, obviamente, isso aqui é sim texto narrativo. Narrar é com... Opa, colocar aqui, ó. Colocar minha mesa, super mesa digitalizadora. Narrar é contar uma história, portanto, o gabarito será a letra D de dado. Tranquilo? Então, vamos lá? Letra D, porque uma história está sendo contada. Eu tenho ali um narrador dessa história, alguém que está contando. Esse narrador é o próprio personagem, portanto, temos um narrador-personagem. Nós temos ali um tempo. Nós temos um enredo, que é falando sobre dieta. O enredo é o assunto que a narração está contando. Tudo bem? Tranquilo? Então aí, gabarito letra D. Você mata ali por causa desse verbo no pretérito perfeito e na primeira pessoa do singular. Isso indica que você tem alguém contando uma história. Tranquilo? Beleza? Portanto, aí características de texto narrativo na letra D. Letra E, não amar e não tomar banho todos os dias podem levar à perdição. Temos aí também um texto dissertativo, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos, galera. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, fui!